Meus queridos irmãos, o saúdo com a paz do Senhor. É com a graça e misericórdia do Senhor Jesus que estamos aqui mais uma vez para estudarmos mais uma lição na nossa Escola Bíblica Dominical, aqui na nossa igreja em Rio Claro, pastor presidente, pastor Cisac Valadares. E vamos aqui então ministrar mais uma aula nesta feita a lição de número 8, confessando e abandonando o pecado. Nessa revista, nós estamos estudando a carreira que nos está proposta, pastor Osiel Gomes, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Eu estava pensando sobre essas lições e quando se lê o título, a gente pode pensar assim, nossa, que lições simples, básicas, mas são lições extremamente importantes, e não são simples e não são básicas. Para quem tem acompanhado a trajetória das lições, tem percebido que, apesar de serem coisas da nossa rotina, como a lição diz, a carreira que nos está proposta sobre a vida cristã, são coisas que nós precisamos nos atentar sempre na nossa caminhada, porque são coisas de extrema importância. Vimos na lição passada sobre a murmuração, que coisa tremenda, Murmurador não tem paz, murmurador não vai para o céu, E hoje aqui nós vamos ver uma lição confessando e abandonando o pecado, uma lição que aparentemente é simples também, mas que é de suma importância, porque aquele que não confessa o pecado e não abandona, ele está em pecado. Então nós precisamos confiar em Cristo e confessar e abandonar os nossos pecados. Vamos orar para iniciar e aí então nós daremos início ao nosso estudo dessa lição, que será de grande importância para a nossa vida. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus te louvamos por essa oportunidade de estarmos aqui para ministrar a Tua palavra a nossos irmãos. Eu peço a Tua misericórdia, a Tua graça, que o Senhor continue conosco, nos abençoe nesta manhã, para que possamos entender e compreender a Tua palavra e guardar em nosso coração. Que possamos aprender, meu Deus querido, e confirmar em nossas vidas essa questão de confessar e abandonar o pecado, para que possamos estar sempre firmes e sempre em disposição para o Senhor, em adoração, em uma vida de santidade diante do Senhor. Meu Pai, seja conosco, nos dê graça para ministrar a Tua palavra. Eu lhe peço e te agradeço desde já, no nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, o título da nossa lição é Confessando e Abandonando o Pecado. O nosso texto áureo, ele está em Provérbios, capítulo 28, e o versículo 13, que diz o seguinte: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Olha que texto já de início tremendo, que ele já resolve a situação. O que encobre suas transgressões nunca prosperará, quer dizer, aquele que não confessa diante de Deus, ele nunca prosperará, mas o que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Confessar e deixar. Porque, se for para parar para pensar, se a pessoa peca, ela confessa. Ela peca e ela confessa. Ela peca e ela confessa. Esse é o processo, pecar e confessar. Só que se ela ficar toda vez insistindo naquele pecado, e dá a entender uma falha de caráter, A pessoa comete um tal pecado, uma mentira, Mentiu, aí ele pede perdão. Ele mentiu, ele pede perdão, ele mente, parece que a transformação não aconteceu. Então é importante a pessoa confessar e deixar. E esse processo, ele é através do Espírito Santo, que faz a transformação em nossa vida. Então, mais uma vez o texto. O que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. A nossa verdade prática, ela diz o seguinte: para desfrutar um caminho de restauração e reconciliação, precisamos confessar o pecado e abandoná-lo de uma vez por todas. Para desfrutar
um caminho de restauração e reconciliação, então veja, uma restauração na vida e uma reconciliação para com Deus, precisamos confessar o pecado e abandoná-lo de uma vez por todas. Então, isso deve acontecer quando nós aceitamos a Jesus e nós então nascemos de novo. A gente confessa nossos pecados, então há uma restauração e uma reconciliação para com Deus. Mas, na nossa trajetória cristã, na nossa vida, nosso dia a dia, a gente comete falhas, comete erros, a gente peca, a gente erra. E então, essa restauração e reconciliação, ela deve acontecer a todo momento. Né? Nós precisamos sempre estar sendo restaurados e reconciliados para com Deus. Porque o pecado, ele afasta o homem de Deus. Ele coloca um abismo entre o homem e entre Deus. Então, precisamos sempre de uma restauração e uma reconciliação com Deus, através de Jesus. Vamos ver esse ponto também na nossa lição. A nossa leitura bíblica, ela está em 2 textos, né, como vem sendo, né, nessa revista. Nesse caso aqui, um do Antigo e um do Novo Testamento. 2 textos que são muito precisos nessa questão de confessar e abandonar o pecado. Um deles é em Salmo 51, onde Davi, aqui ele escreve, né, a situação dele quando pecou. E aqui entendemos que foi na situação de Davi com Batseba, e aí ele também forçou ali a morte de Urias, e logo após que era o marido de Batseba, vamos ver isso aqui depois também no segundo tópico. E então, o profeta Natan, ele chama a atenção de Davi, e entendemos que após esse ato, ele escreve esse salmo, contando, né, o que aconteceu. Então, Salmo 51, e verso 1, diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a sua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, verso 4. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Então veja aqui, ele vai contando, né, o pecado. Né? Ele fala, contra o Senhor que eu pequei. Verso 5. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que me amas. Aqui no verso 5, ele fala do pecado original. Né, o pecado lá de Adão, né, que nós já temos a natureza pecaminosa. Né, temos a natureza pecaminosa. A natureza pecaminosa é aquela natureza que foi herdada de Adão. Nós nascemos, uma criancinha recém-nascida não cometeu o pecado, mas a natureza pecaminosa está nela, né, e ela vai cometer pecados. Um exemplo, uma ilustração, né, para ajudar a entender essa questão do pecado original, da natureza pecaminosa, usando o exemplo de uma árvore frutífera. Né? A gente pega lá uma macieira, né, que produz maçãs. Quando a gente vê uma macieira, ela não é uma macieira porque ela produz maçãs. Mesmo que ela não tenha nenhuma fruta na sua árvore, ainda assim ela é uma macieira, porque a sua natureza é de maçã, macieira. Né? Agora, o produzir o fruto de maçã é a consequência. Né? É o fruto daquela árvore, é uma consequência. Então, a natureza dela é uma macieira, tendo maçãs ou não, mas a sua natureza é de ser uma macieira. Assim como nós, os seres humanos, nós temos a natureza pecaminosa e vamos pecar porque temos a natureza pecaminosa. Isso está intrínseco em nós. Seremos livres dessa natureza pecaminosa quando estivermos no céu ou quando do arrebatamento da igreja. Então, ele fala que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Quer dizer, natureza pecaminosa. O verso 6. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. O verso 7. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Agora vejam o verso 8.
faz-me ouvir júbilo e alegria. Então dá a entender que ele perdeu a alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Então veja a situação com que Davi se coloca, né, sem alegria, né, e agora como se estivesse com os ossos quebrados. Né? O verso 9: esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o espírito reto. Então ele precisava de um renovo. E aí você pense as vezes que você errou, que você pecou, que vem aquele remorso, aquela tristeza, aquele quebrantamento, e precisando de um renovo. Então é isso que o Davi está sentindo aqui. O verso 11: não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Então veja que nesse texto aqui a palavra é Espírito Santo, né, que aparece aqui no Antigo Testamento. Então ele fala, não me lances fora da tua presença. Então dá a entender que ele se sentiu como fora da presença do Senhor, que é o problema maior. Quando nós pecamos, nós erramos, nós estamos fora da presença de Deus. E aqui a oração dele é, não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Veja o 12. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Então também dá a entender que ele perdeu aquela alegria de ser salvo, né? E exatamente isso. Quando nós voltamos a Deus, confessamos e voltamos ao Senhor, nós temos aquela alegria da salvação novamente. E isso é importantíssimo. Então perceba aqui o processo de Davi com relação à confissão do pecado. O outro texto está em 1 João capítulo 1 e versículo 8, que diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Então, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Por quê? Por causa da natureza pecaminosa. Em nós está o pecado e por isso nós pecamos. E aí é por isso que precisamos sempre daquela rotina de oração, buscar ao Senhor, leitura da Bíblia, jejum, da vida cristã, né, de rotina diária. O versículo 9, se confessarmos nossos pecados, olha aqui a palavra, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, veja como esse texto ele é preciso com relação ao título da nossa lição. Confessando e abandonando o pecado. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O 10. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, meus irmãos, vemos aqui que é bíblico a confissão dos pecados ao Senhor. Confissão dos pecados a Deus. Então precisamos, para que sejamos salvos, é necessário a confissão dos pecados. É necessário chegarmos a Deus, e aí a gente aprende, eu aprendi lá quando me converti, quando for orar, a gente ora assim, que nós pecamos por palavras, por pensamentos e por obras, e por negligência. Então quando orarmos, devemos orar assim, né, pedindo perdão a Deus pelos pecados, por palavras, pensamentos, obras e por pecados, por negligência. E alguns pecados nós cometemos, às vezes, sem saber que pecamos, né, por ignorância. Então devemos pedir perdão ao Senhor todos os dias pelos pecados que cometemos. Para quê? Para não nos afastarmos de Deus. Precisamos estar sempre em comunhão com o Senhor e nos preocuparmos com isso, né? Nós devemos ter essa preocupação de pedir perdão ao Senhor. A nossa introdução nos diz o seguinte: atualmente, muitos acreditam que não é preciso confessar o pecado por denominá-lo mera fraqueza ligada ao ambiente e aos aspectos hereditários. Então veja a situação. Veja a situação. Muitos acreditam que não é preciso confessar o pecado por denominá-lo ou chamá-lo de fraqueza ligado ao ambiente ou aspectos hereditários. Então, pessoas não assumem que pecaram. Por quê? Foi culpa do ambiente, onde eu estava ali não tinha jeito, fui forçado a fazer isso. Ou, não, isso aqui veio dos meus pais. Meu pai era assim, meu avô era assim, meu bisavô era assim, meu trisavô era assim, e eu sou assim também. Então, isso é normal. Negativo. Né? Precisamos confessar os pecados e assumi-lo como pecado. É necessário, isso é importante, assumir o pecado. Né? Eu errei,
eu falhei e preciso confessar diante de Deus. Isso é importantíssimo. E quando pecarmos contra o nosso irmão, o perdão deve ser também ao nosso irmão. Jesus orientou assim, né? Lá no Sermão do Monte. Se pecou contra o seu irmão, primeiro se acerta com ele, para depois vir trazer a oferta ao altar. Então veja, que se estivermos em pecado, o nosso sacrifício, a nossa oração, ela não é aceita. Então precisamos ter atenção quanto a isso. Nessa lição veremos que a Bíblia não ensina assim. Em sua epístola, o apóstolo João escreve que o pecado é real e por isso é um perigo para a vida do crente, pois suas consequências são trágicas. A orientação bíblica é a de que, caso ocorra um pecado, ele deve ser confessado, abandonado como evidência do arrependimento, para que o crente arrependido possa receber o perdão de Deus. Então a evidência de que se arrependeu é o abandono dele. Como eu já falei, se a pessoa peca, confessa, e peca de novo, e confessa, e vive nesse processo, há uma falha aí, né? E precisa de mais oração, precisa buscar a Deus, para que o Espírito Santo ajude nesse processo de abandono do pecado. Nosso primeiro tópico, a confissão de pecado. Definição. O verbo confessar, da palavra hebraica yada, aparece como jogar, atirar, lançar. Aparece lá em 1 Reis 8:33. Uma palavra que vem da raiz verbal de hadá, que significa estender a mão. Essa palavra está presente 900 vezes no Antigo Testamento, aparecendo com o sentido de tomar conhecimento, saber, reconhecer. A palavra aparece no Antigo Testamento no contexto de confissão de pecado. Salmo 32 e verso 5. Vamos ver esse salmo. Ele diz o seguinte: confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Vamos ler mais uma vez. Confessei-te o meu pecado. Quer dizer, ele tomou o conhecimento, ele confessou ao Senhor, confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. E eu disse, confessarei ao Senhor. Então a palavra aqui do hebraico que traz o confessar é tomar conhecimento, saber, reconhecer. Então é assim, eu reconheci o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu tornei ele conhecido. Eu deixei saber. O texto assim, eu disse, confessarei, quer dizer, eu tornei ele conhecido ao Senhor. Eu reconheci ele, eu deixei o Senhor saber as minhas transgressões. E aí ele perdoou o meu pecado. Então veja que a palavra confessar é tornar conhecimento, é saber, reconhecer. Então eu reconheço o meu pecado e eu torno ele conhecido a alguém, que no caso aqui é ao Senhor. Então confessar é esse processo, reconhecer e deixar o Senhor saber do que eu fiz. Então é chegar a Deus e falar, Deus, eu reconheço que eu errei, eu fiz isso e peço perdão. Não vou cometê-lo mais, me ajuda, me dá graça a não pecar mais. Então aqui, olhando para o hebraico, já vai deixando mais claro a definição do que é confessar. Então, mais uma vez, é tomar conhecimento, saber, reconhecer. Está na sua revista, tá? Seu irmão tem a revista aí, acompanha, rabisca aí, pega o marca-texto para você guardar. Então, essa palavra é muito clara no Salmo 32, verso 5. Essa palavra, no Novo Testamento, o verbo grego para confessar é homologeo, que significa concordar com, consentir, conceder. Essa palavra é composta da raiz homo, junto de pessoas reunidas, e de logos, do ato de falar. A palavra homologeo ocorre 25 vezes no Novo Testamento. Ela aparece lá em Romanos, capítulo 10 e o versículo 9, que ele diz assim. Olha o que diz Romanos, capítulo 10, versículo 9 e o versículo 10. Agora aqui nós estamos olhando para o grego do Novo Testamento. Romanos 10 e 9. Se com a boca você confessar, Jesus, então veja, confessar,
Então, se você com a sua boca, você concordar, você consentir, você conceder, quer dizer, você concordar com Jesus como Senhor em seu coração e crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. O 10. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então, nesse contexto aqui, o confessar, ele é concordar, consentir, conceder. Então, nesse caso, nesse exemplo, ele está falando de eu concordar com Jesus. Eu vou confessar Jesus, eu vou concordar com Jesus, eu vou consentir com Jesus, eu vou conceder minha vontade a Jesus, eu vou concordar que Ele é o Senhor, Ele é o Salvador. Então veja, que a palavra confessar olhando o texto do Antigo Testamento, é tomar conhecido o meu pecado a Deus. No Novo Testamento aqui nessa palavra, nós vemos que confessar Jesus, reconhecer, concordar. Né? Então vejam as diferenças da palavra. E é exatamente isso, né? Eu confesso que eu fiz tal coisa, mas eu confesso que eu sou amigo de alguém. Né? Então eu torno conhecido, eu concordo com isso. Né? Então essas palavras aqui vão trazendo um pouco mais de ampliando o nosso conhecimento com relação à palavra confissão. Há um verbo grego importante para confessar, ekisomologeo, que aparece em Mateus 3 e 6, que significa professar, reconhecer aberta e alegremente para a honra de alguém, prometer publicamente que fará algo, comprometer-se com. Então eu vou confessar Jesus, né? Confessar, que quer dizer o quê? Reconhecer aberta e alegremente, que é prometer publicamente que fará algo, comprometer-se. E aí o texto está em Mateus capítulo 3, versículo 6. E confessando os seus pecados, quer dizer, confessando os seus pecados, reconhecendo abertamente e alegremente, comprometer-se. Então ele está reconhecendo os seus pecados. E confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Então percebam que, pegando aqui do hebraico, do grego, fica um pouco mais amplo, né, a nossa definição, que é tomar conhecimento, reconhecer, concordar, consentir, reconhecer aberta e alegremente. Então nós vemos que a palavra, né, confissão, traz todas essas definições aqui e nos ajudam a entender um pouco melhor a palavra, né, de confissão. E então, no nosso segundo subtópico, a confissão bíblica de pecado. O ensino bíblico geral da confissão de pecado traz a ideia de reconhecê-lo e fazer a sua confissão. Então veja, o que nós falamos no tópico anterior, agora aqui ele resume, né? Que significa reconhecê-lo e fazer a sua confissão. Pois o perdão depende desse ato. Então veja, o perdão do seu pecado depende da sua confissão. Olha como é importante. Olha como é extremamente importante essa lição sobre confissão e devemos dar valor a isso. O seu perdão depende disso. Por isso devemos reconhecer o pecado e fazer a sua confissão. Então veja, Salmo 32 e o verso 5, agora eu coloquei na tela. Confessei-te o meu pecado e minha iniquidade não mais ocultei. Então deixei tudo exposto para Deus. Por mais escabroso que seja o seu pecado, por mais, perdoa a palavra, né? Por mais cabeludo que seja o seu pecado, é necessário confessar ao Senhor. Disso depende o perdão. Muitas vezes a gente erra e fala assim, eu não mereço perdão. E aí a pessoa não pede perdão. E aí ela vem arrastando esse peso. Né? Vem arrastando um peso que não deveria arrastar. Por quê? Porque Jesus morreu pelos seus pecados. Qualquer pecado? Qualquer pecado. Né? A não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo, mas o pecado aqui, estamos tratando de pecados na nossa vida cristã, e então a gente, quando peca, temos esse auxílio do Senhor que Ele nos deu. Né? Aquele que confessa e deixa, ele alcança a misericórdia. Então é bíblico, não precisamos carregar o peso do passado, precisamos entregá-lo ao Senhor e confessar a Ele, confessando a Deus e entregando a Ele esse reconhecimento de que eu errei, eu preciso do perdão do Senhor, eu preciso reconhecer que o Senhor é o Salvador. Então,
nós pedimos perdão a Deus. O Salmo 32, ele é interessante. Eu coloquei na tela somente o verso 5, que a nossa lição sugere, mas eu quero ler um pouco mais esse Salmo, juntamente com os irmãos, porque ele é muito bonito, ele é muito belo. Então, se você tiver a sua Bíblia aí, acesse ela, né, ou abra. Hoje em dia tem as opções de acessar ou abrir, né? Então, 32, verso 1. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há engano. Olha o que ele fala agora no verso 3. Olha o que ele fala. Enquanto calei os meus pecados, ou seja, enquanto eu não confessei meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Uma amargura tomou conta dele. Uma tristeza, que ele conta assim, que envelheceu os seus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Verso 4. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou, como no calor do verão. Olha como que é pesado, e aí o irmão, a irmã pode pensar na sua vida, quando você errou, que é exatamente assim. Aquela agonia, aquele peso, aquele contristamento que pesa sobre nós, porque a tua mão, o 4, pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou no calor do verão. O 5, confessei-te meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. O 6, sendo assim, todo que é piedoso te fará súplicas em todo tempo de poder te encontrar. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. E aí segue o Salmo, né? O 7, tu és o meu esconderijo. Então veja que, até o versículo 3, 4, ele passa pela tristeza. 1 e o 2, ele faz uma adoração, né? Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. 2, bem-aventurado aquele que o Senhor não atribui iniquidade. Então, 1 e o 2, ele adora a Deus, ele reconhece que é bem-aventurado, que tem o pecado perdoado. No 3 e no 4, ele já fala da tristeza de permanecer em pecado e do encobertamento desse pecado. Enquanto ele encobre o pecado, ele sofre. Ele sofre. No verso 5, ele fala agora aqui que confessou e foi perdoado. No verso 6 e no verso 7, ele já tem aqui agora a proteção do Senhor. Olha o 7. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Então olha que processo interessante. Né? Ele contando a sua tristeza, o seu pesar, a sua agonia, devido ao encobertamento do pecado. E quando ele pede perdão, ele entrega, ele confessa ao Senhor, ele recebe o perdão e a situação muda. No verso 7, ele já fala que Deus é o esconderijo, que preserva ele na tribulação, que cerca de alegres cantos de livramento. Agora aqui ele está feliz. Por quê? Porque ele confessou o seu pecado ao Senhor. Meus irmãos, e é confessar a Deus, é você dobrar o seu joelho, é se achegar diante de Deus, que agora temos acesso, e pedir a misericórdia e pedir perdão ao Senhor todos os dias. Esteja de joelho diante de Deus e peça misericórdia, peça perdão. Isso aqui é algo poderoso que Deus nos deu acesso e nos deu liberdade para fazer. É quase que uma ordenança. Se você errou, peça perdão. Chegue-se a Deus e peça perdão. Não carregue um fardo que não precisa. Não carregue uma tristeza, uma amargura que não precisa. Chegue-se diante de Deus e peça perdão. Porque o Senhor, Ele é poderoso para perdoar. E Ele é o único que pode perdoar. 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Meus irmãos, está muito claro, né? É muito claro com relação a essa questão de confessar os pecados. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda a injustiça. O Senhor é fiel e Ele é bom, Ele é amoroso. Ele cuida de nós. Enquanto há tempo, confesse e deixe o pecado, que o Senhor vai te dar graça e vai te trazer alegria.
novamente. Alegria da salvação. Essa confissão pode ser no momento da conversão ou depois dela. Quando pecados cometidos podem ser contra Deus ou contra um irmão. Então, contra um irmão é necessário que se peça perdão ao irmão e depois a Deus, né? Então, isso é importante. Já falei aqui que antes de entregar uma oferta ao altar, Jesus falou, vá pedir perdão ao irmão e depois venha trazer a sua oferta. Importante é ressaltar, porém, que segundo o ensino bíblico, era tão somente depois da confissão de pecados que poderia viver verdadeiramente uma vida de oração e comunhão com Deus. Então, é exatamente isso. Não tem como a gente ter uma vida de oração e comunhão com Deus se eu estou em pecado. Eu preciso confessar os pecados. Eu preciso confessar diante de Deus, entregar a Deus, estar aberto a Deus o que eu fiz, pedir perdão, para depois ter uma vida de oração e de comunhão. Veja esse texto de Neemias, capítulo 1, versículo 6. Aqui está no início do processo da reconstrução de Jerusalém, dos muros da cidade de Jerusalém. E os irmãos podem ler depois o capítulo todo, 1 de Neemias, que ele é sobre isso. Vejam. Versículo 6 somente. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atendas à oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meus pais pecamos. Veja aqui, texto extraordinário. E aí ele segue depois no texto, descrevendo mais os pecados que eles cometeram. Mas aqui ele entende, ele assume os pecados, ele pede perdão a Deus pelos pecados do povo de Israel. Então veja, faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos. Então ele entendeu, e aí que precisava pedir o perdão a Deus para depois partir para fazer a obra de Deus. Então, aqui no início do processo, durante o processo, precisamos estar sempre buscando ao Senhor. Sempre buscando ao Senhor. No livro texto da nossa revista, eu quero ler um trecho para os irmãos. Não tem na nossa revista, por isso que eu quero ler o livro, porque é bastante importante o que eu vou ler aqui. O que o pastor Osiel ele comenta? Em todas as páginas neotestamentárias, o pecado é mostrado como uma violação contra Deus e sua palavra. O pecado é uma violação contra Deus e contra a sua palavra. Uma definição de pecado, uma definição simples e com bastante precisão de pecado é errar o alvo. Errar o alvo. A pessoa faz algo errado, ela atirou o dardo e errou o alvo. Ela não fez o que era certo, ela errou o alvo no que ela deveria fazer. Isso é uma definição fácil de lembrar de pecado, é errar o alvo. Então, uma violação. Eu errei o alvo contra Deus, eu errei o alvo da sua palavra. Deveria ter feito uma coisa e fiz outra, eu errei o alvo. Aqueles que o praticavam estavam desafinados, desajustados com a vontade do soberano. Não somente isso, mas estavam separados dele. O pecado, ele causa uma separação entre o homem e Deus. Há uma separação entre o homem e Deus devido ao pecado. O apóstolo Paulo mostra que por causa da desobediência humana, o pecado tornou-se universal. Não há um justo nenhum sequer. O texto, ele está lá em Romanos, você pode acompanhar pela sua Bíblia, Romanos capítulo 3, e o versículo 10, até o versículo 12, ele escreve assim: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então aqui, ele fala aqui do pecado original, no pecado, olhando para o pecado original, não há quem busque a Deus, né? Todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, todos estão longe de Deus, todos estão afastados de Deus. Olhando para o ser humano, ele está longe de Deus. O versículo 23 ainda, ele fala assim: pois todos pecaram e carecem da glória
de Deus. Todos pecaram e precisam da glória de Deus. Esse pecado ocasionou duas coisas: separação de Deus e morte eterna. Romanos capítulo 6 e versículo 23, que diz o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, ou seja, o resultado do pecado, né, o salário, pensando no nosso mês, né, é o resultado do nosso trabalho. Então aqui, o resultado do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, morte e morte eterna. Então, o pecado faz separação do homem com Deus e leva à morte eterna. Frente ao quadro estarrecedor que o pecado trouxe ao mundo, inclusive ao homem, revela-se também o amor de Deus, ofertando por meio de Cristo Jesus o perdão. Então percebam que existe um ponto para ser observado, que é o pecado. O homem não agrada a Deus com seus esforços. A justiça humana, ela não serve para nada sem Jesus. A justiça humana, ela não serve para nada. O esforço humano, o homem, ele é impossível do homem agradar a Deus com seus próprios esforços. Não tem jeito. É impossível. Então, por quê? Porque está em pecado. E existe um abismo entre o homem e Deus. Não há esforço humano para agradar a Deus. E então Deus agora aqui ele provê um meio para que o homem consiga se achegar a Deus, que é Jesus. Então, pelo amor de Deus, ofertando a Jesus, lá na cruz do Calvário, sendo oferecido de uma vez por todas, pelos nossos pecados. E aí os irmãos vão se lembrar que lá no Antigo Testamento, havia lá os sacrifícios de expiação, por exemplo, em que o sumo sacerdote oferecia sacrifícios pelo povo uma vez por ano, né? E aí eram sacrifícios pelo pecado, e era ele que fazia essa confissão de pecados pelo povo. Agora, esses sacrifícios, eles figuravam a Jesus. E agora vem Jesus oferecido na cruz como um sacrifício perfeito. Ele, então, é quem pode, através do sangue de Jesus, é que podemos alcançar a perdão pelos pecados. Efésios capítulo 1, versículo 7, diz assim, Efésios 1 e 7. Nele temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Mais uma vez, nele temos a redenção, pelo seu sangue. Né? Então, o meio que Deus proveu para que o homem conseguisse se achegar a ele, era através da morte de um animal, que seria um substituto do homem. Então morria um animal ali, seu sangue era derramado, né? E aí Deus aceitava aquele sacrifício e perdoava os pecados. E agora então vem Jesus, e aqueles animais do Antigo Testamento eram uma sombra das coisas que haveriam de vir. Jesus ele é o cumprimento, né, daqueles sacrifícios. Então ele sendo oferecido. Então no seu sangue, na cruz de Cristo, temos a redenção, a remissão dos pecados. Somos comprados, somos lavados pelo sangue de Jesus. Naquele momento ali, na cruz de Cristo. Colossenses capítulo 1 e o versículo 14, ele diz assim, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados, quer dizer, é em Jesus Cristo. Então Jesus, ele é o ponto focal do perdão dos pecados. Então devemos confessar a Ele nossos pecados, para que seu sangue passe sobre nós, sejamos limpos, purificados dos nossos pecados. Por isso temos que aceitar o sacrifício de Jesus. Aceitar a Jesus e aceitar o seu sacrifício. Pessoas negam a cruz de Cristo, né? Eles só querem bênçãos, né? Eles querem poder espiritual, mas a cruz de Cristo, ela é o início. É ali que somos perdoados dos nossos pecados. Então devemos reconhecer a cruz de Cristo e termos o perdão dos nossos pecados. Então a confissão, meus irmãos, veja, diante do cenário trágico, né, não há ninguém que agrade a Deus. Agora existe um meio para se agradar a Deus, através do sacrifício de Jesus. O que temos que fazer? Chegarmos a Ele, confessarmos a Ele nossos pecados, porque Ele tem poder para perdoar os pecados. Então, para que isso aconteça, é necessário um verdadeiro arrependimento. Ou seja, uma mudança de mente, de direção, afastamento total do pecado. Atos capítulo 3 e versículo 19. Que diz assim. Apertei errado aqui. Atos capítulo 3 e o versículo 19.
Portanto, arrependam-se e se convertam para que sejam cancelados os seus pecados. Então vejam, a Bíblia é farta em versículos sobre esse ponto e nos mostra essa direção muito clara, né? Confissão de pecados. E aí, quem tem poder para perdoar pecados? É Jesus. É somente Jesus, através do seu sacrifício lá na cruz do Calvário. Né? Foi o meio que Deus proveu para que o ser humano fosse perdoado dos seus pecados. Não tem outro jeito, meus irmãos. Não tem outro jeito. É somente através do sangue de Jesus. E temos que ter a consciência de pedir perdão, confessar os pecados diante do Senhor. O terceiro subtópico, o símbolo da confissão do pecado. No ato da confissão de pecados, a pessoa reconhece de maneira autônoma os pecados cometidos e que por isso se encontra indigna de estar na presença de Deus. Ela reconhece sua natureza pecaminosa diante do Altíssimo. Aqui está a receita, né? Está a receita. Então, a gente se sente indigno de estar na presença de Deus, reconhece a natureza pecaminosa diante de Deus. Então, em arrependimento sincero e em confissão, busca o que lhe é garantido por meio da palavra de Deus, o perdão. Vejam, meus irmãos, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. O que a Bíblia diz, ela é verdade. Se está escrito, Deus se compromete a cumprir. Se está escrito que se eu confessar meus pecados, Ele é fiel para perdoar. Se está escrito que eu preciso confessar os pecados para ter o perdão, isso vai acontecer. Então, se você errou, peça perdão a Deus. Busque ao Senhor e Deus vai te perdoar. Por quê? Está na palavra, mas tem que ser um arrependimento sincero. Arrependimento, né? Que é mudar de mente, né? Sincero. E Deus, Ele vai trabalhar na sua vida. Né? Você vai ter lembrança do pecado, lógico, porque você não vai ter amnésia, mas aquele peso do pecado não vai ter mais. Por quê? Porque Jesus perdoou o seu pecado. O perdão do pecado, ele é real, meus irmãos. Ele é real. Assim, quem experimenta o ato sincero e humilde da confissão de pecado, alcança a misericórdia de Deus. Então a alma é consolada e a vida espiritual é restaurada. Veja essa última frase. A alma, ela é consolada e a vida espiritual é restaurada. Pessoas que antes de se converterem tinham uma vida triste, desregrada, uma vida cruel, uma vida totalmente longe de Deus, aceitou a Jesus, os pecados são perdoados. Aquele que se converteu e no meio do caminho ele pecou, ele errou, a Bíblia nos garante que se confessar será alcançado pela misericórdia de Deus. Nosso Deus, ele é misericordioso, nós não podemos travar o perdão de Deus deixando de confessar, nós precisamos confessar ao Senhor. Não seja mais cruel consigo mesmo, né? Deus perdoou, mas a pessoa não se perdoa. Então, lance diante de Deus, confesse diante de Deus, e Ele vai te perdoar. E agora tem um ponto interessante também, né? Que a pessoa confessa diante de Deus, chega diante de Deus, Deus perdoa. E aí os irmãos acusam, né? Muito cuidado com isso, né? Cuidado com isso. O trabalho de acusador é do diabo, né? Não ajude ele nesse trabalho. Né? Ajude a Deus, né? Ame as pessoas, receba as pessoas. A acusação, ela é um papel de outra pessoa. Nosso papel aqui é diferente. Precisamos ajudar. No nome de Jesus. A pessoa errou, pediu perdão ao Senhor, se reconciliou. Vamos ajudar para que as coisas aconteçam da maneira correta. Da maneira correta. Não ajude o inimigo, tá bom? Ajude ao Senhor, faça a obra de Deus. O segundo tópico, o perigo do pecado não confessado. Nós já lemos um trecho do Salmo 32, né? E aqui vamos falar um pouquinho mais. Então, os males do pecado não confessado. Quando analisamos Provérbios 28, 13, percebemos que a confissão de pecado não se trata apenas de um ensino judaico, mas também cristão. A epístola de João corrobora com a necessidade de confessar o pecado e deixá-lo e alcançar o perdão, foi o texto que nós já lemos. Em contrapartida, quem ignora a confissão de pecado, ocultando-o, vive uma vida de aparência e de morte espiritual. Veja que sério. Semelhante ao que nossos primeiros pais, Adão e Eva, viveram ao tentar ocultar seus pecados diante de Deus. Né? Pecaram ali e eles ficaram escondidinhos, né? Escondidinhos. E quando Deus questionou, Adão falou, foi a mulher que o Senhor me deu. Questionou Eva, foi a serpente. Então eles já não assumiram, então veja que o pecado trouxe consequências e problemas. Porque
Porque o pecado, ele vai corroendo, né? Ele vai se aumentando, espalhando, né? Aumentando também o problema. Bem como o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, que procurou ocultar ao Senhor os seus pecados. Então Davi, naquela situação, vamos ver aqui o texto mais embaixo, ele tentou ocultar, né, de várias maneiras ali, com ideias mirabolantes, e não deu certo, meus irmãos. Foi só piorando. Foi só piorando. O segundo subtópico, as consequências do pecado de Adão e Eva. A realidade bíblica do pecado pode ser vista no primeiro casal, Adão e Eva, quando pecou e por isso recebeu sentenças devidas. Vamos ler Gênesis capítulo 3, versículo 14. Gênesis 3, versículo 14 até o versículo 19. Então o Senhor disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos, entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias de sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E a mulher lhe disse: aumentarei muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz filhos, e o seu desejo será para o seu marido, e ele a governará. E Adão disse: por ter dado ouvido à voz de sua mulher e comido da árvore que eu lhe havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante todos os dias da sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá do seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. Então veja as consequências do pecado lá no começo, e que se arrastam até hoje. Além disso, nossos primeiros pais perderam o direito de viver no ambiente mais perfeito e belo que Deus criou. Por isso, na vida de Adão e Eva, há consequências trágicas do pecado, tais como a alteração da conduta física de ambos, transição da natureza imortal para mortal, diversas tensões no gênero humano na natureza. Assim sabemos que as consequências do pecado de nossos primeiros pais não se limitaram a eles, mas perpassaram a todo o gênero humano e natural, que é chamado de pecado original. Isso que eu já havia comentado anteriormente. Então, esse pecado vem até nós, está na nossa natureza. Está na nossa natureza. Então, veja que o pecado tem consequências. Tem consequências. O terceiro subtópico é as consequências do pecado do rei Davi. O rei Davi pagou um alto preço pelo seu pecado. A Bíblia mostra que, por isso, a espada não sairia da sua casa. Vamos ler 2 Samuel, capítulo 12. 2 Samuel, capítulo 12. E o versículo 10. 10 ou 12. Então veja, né, a consequência do pecado de Davi. Davi, ele teve que... os reis iam para a batalha, né? Só contando rapidamente aqui para a gente poder contextualizar. Para relembrar os irmãos também. Porque esse texto é conhecido. Os reis iam para a batalha, mas um dado dia Davi não foi para a guerra, ele ficou no seu palácio. No seu palácio ele viu uma moça tomando banho, uma vizinha tomando um banho, porque o palácio era mais alto. E então ele pediu para chamar ela para o seu palácio, ele teve relações sexuais com ela. E então essa é Batseba, e ela então engravida. Davi então vê o problema agora aumentando, porque ela era casada. Davi então cometeu um problema, chamando ela e teve relações com ela, e ela engravidou. E aí a situação piorou. E ao invés dele confessar, não, ele piora um pouco mais a situação. Chama o marido dela que estava na guerra, Urias, e então ele vem e ele tem a brilhante ideia, né, brilhante ideia de falar assim para Urias: Urias, vai para sua casa, vou te dar um presente, vai para sua casa, descansa, né? Davi pensou assim: se ele for para casa dele, vai ter relações com a mulher dele, e quando nascer, vai dizer que é filho dele. Brilhante ideia, né? E aí então ele chama Urias, só que Urias era tão fiel ao rei que ele falou assim: eu não posso deixar os meus irmãos em batalha e eu na minha casa com a minha esposa, tranquilo. Ele falou: não vou ficar aqui no palácio. E ele ficou na porta do palácio, não foi para sua casa. Davi então fica agoniado,
porque o seu plano foi por água abaixo, devido à fidelidade de Urias. E Davi, então, para piorar a situação, tem a brilhante ideia de mandar Urias para o fronte da batalha, para que ele seja morto em batalha. Então veja, meus irmãos, a sequência do pecado, que ao invés de confessar, ele inventa outras coisas e vai aumentando a proporção, que o pecado o pecado oculto, né, ele vai trazendo dores para ele ali e vai piorando a situação. Quando alguém peca e não confessa, ele vai querer esconder, e aí, meus irmãos, vira uma bola de neve, vai ficando pior. Então, nesse contexto, Davi passou muita dificuldade, e no capítulo 12, e verso 10, que eu falei que a gente ia ler, vem as consequências desse pecado. Então, veja o que Deus fala para ele. Agora, pois, a espada jamais se afastará da sua casa. Então, na sua descendência, na sua família, sempre haverá guerra. Porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o heteu, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor, eis que farei com que de sua própria casa venha um mal sobre você. Tomarei as suas mulheres à sua própria vista, e as darei a outro homem, que se deitará com elas em plena luz do dia. Porque você o fez em segredo, mas eu farei isso diante de todo Israel, em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã, pequei contra o Senhor. Depois que Natã falou com Davi, foi que ele entendeu. E aqui, então, pequei. Então veja que haverá consequências para o pecado. Consequências para o pecado. Então, quanto antes confessar, melhor. Né? Aqui Davi ficou enrolando, tendo ideias mirabolantes, né? Sendo sarcástico, né? Pelo amor de Deus, me entendam. Ele foi tendo ideias mirabolantes e aí a situação só piorou. Os capítulos 11 e 12 de 2 Samuel relatam o conflito e o senso de culpa que marcaram a vida de um homem que, por certo tempo, ocultou seu pecado, trazendo-lhe enfermidades morais e aflição que o levaram a gemidos. O Salmo 32 mostra que, por se manter em silêncio, não confessando o seu pecado, Davi enfraqueceu cada vez mais, perdendo o vigor espiritual. Já o Salmo 51 mostra a confissão do pecado do rei, reconhecendo todos os seus erros, a fim de que ele fossem perdoados, e o salmista purificado. Lemos aqui o Salmo 32. Nós vimos a questão de quando ele escondia. O Salmo 51 é a nossa leitura bíblica em classe, que mostra aqui ele reconhecendo esse pecado. Né? Então, percebam que é muito sofrido, não vale a pena errar na nossa vida por sermos humanos. A gente falha muitas vezes. Qual é o caminho? Confessar e deixar esse pecado. O terceiro tópico, partindo para o final da nossa lição, confissão de pecado é um caminho de cura e restauração. Primeiro subtópico, confessando os pecados a Deus. Segundo o ensino bíblico, a confissão de pecados deve primeiramente ser dirigida a Deus, por intermédio de seu Filho, pois só Ele pode perdoar os nossos pecados. Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9. E o versículo 2. Diz assim, eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Jesus, vendo a fé que eles tinham, disse ao paralítico, coragem, filho, seus pecados são perdoados. Seus pecados são perdoados. E aí os escribas que estavam ali, estavam blasfemando. Como é que pode alguém dizer que pode perdoar pecados? Versículo 6. Mas isso é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Então, quem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados é Jesus. É Jesus. Ao longo do seu ministério, o Senhor Jesus disse à mulher pecadora, os seus pecados são perdoados. Lucas 7:48. Na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus ensinou, Pai, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mateus 6:12. Então veja que Jesus vai citando o perdão do pecado. Em 1 João 1, lemos que nossos pecados devem ser confessados a Cristo. Dessa forma, perdoar pecado é uma prerrogativa de Deus Pai, por intermédio do Senhor Jesus Cristo, mediante sua obra no Calvário. Então veja, o processo, né? É uma prerrogativa de Deus. Quem vai perdoar é Deus, através de Jesus,
por intermédio de Jesus. Por quê? Jesus é o Cordeiro de Deus, né? Ele é o Cordeiro. Foi Ele que efetuou sua obra na cruz do Calvário. Então, a cruz de Cristo é importante na nossa vida. Foi lá que Ele morreu por nós. Então, foi por essa obra que Ele pode perdoar pecados. E pedimos a Deus, através de Jesus Cristo, para o perdão de nossos pecados. Então, meus irmãos, é uma prerrogativa, é uma possibilidade que Deus nos dá, é o único caminho que Deus nos dá para o perdão dos pecados. É nos chegarmos a Deus, pedimos perdão a Deus em nome de Jesus, através do sacrifício de Jesus. Reconhecendo a sua morte na cruz, reconhecendo que a sua morte tem poder para perdoar os nossos pecados. O segundo subtópico, alcançando cura e restauração. O texto áureo da presente lição nos lembra que ocultar o pecado é decidir por trilhar uma jornada de sofrimento espiritual e emocional. Vimos aqui o exemplo com Davi. Mas quem deixa de lado o orgulho e a soberba para trilhar o caminho humilde da confissão de pecado, vive uma vida mais leve. Por quê? Porque deixou o pecado de lado. Deixou o pecado. Não há nada mais restaurador que desfrutar das misericórdias do Senhor. Não há nada mais consolador do que confessar o pecado e deixá-lo definitivamente, pois assim encontraremos descanso para a nossa alma. Vem alívio, vem refrigério da salvação do Senhor, através da nossa confissão de pecados e do perdão que Ele vai nos dar. Todo esse processo de confissão e abandono do pecado revela a eficácia do ministério da reconciliação de Deus por meio de Cristo Jesus. 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. E o versículo 18, ele nos fala assim: ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Então, nós somos reconciliados com Deus através de Jesus Cristo. Quem faz assim encontra o caminho de cura e restauração, conforme lemos nas palavras do salmista: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri, dizia eu. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Meus irmãos, que coisa gloriosa. Que bênção. Quanta bondade do Senhor em nos perdoar os pecados. E para nós que somos cristãos, já vivemos isso, né? O peso do pecado. Então nós aceitamos a Jesus, pedimos perdão dos pecados e vem aquele refrigério, aquela leveza de saber que nossos pecados foram perdoados por Deus. A minha memória, as marcas ainda permanecem, mas diante do Senhor eu tenho meus pecados perdoados. E durante o trajeto, quando eu erro, eu falho, dá aquele remorso, aquela agonia, aquela angústia, que enquanto eu não chego diante de Deus e peço perdão, peço misericórdia, faço jejuns ali pedindo misericórdia ao Senhor, e aí vem aquele refrigério pelo perdão de Deus, é algo maravilhoso. É algo maravilhoso, e você deve ter sentido isso na sua vida, na sua vida cristã, e é uma promessa do Senhor que seremos perdoados. Então a confissão é o único caminho, para que possamos obter o perdão do Senhor. Nossa conclusão é, deixa eu botar aqui no finalzinho. A nossa conclusão, ela nos fala o seguinte: em nossa caminhada cristã, estamos sujeitos ao pecado. Encobri-lo e viver uma vida espiritual de aparência não é uma opção bíblica para o caminho da cura e restauração. Logo, uma jornada de perdão só é possível com a confissão de pecado praticado e a resolução de abandoná-lo de uma vez por todas. Quem procede assim desfrutará das infalíveis misericórdias divinas. Então, precisamos, meus irmãos, dessa bênção, dessa misericórdia, desse alcance do Senhor em nossa vida. Ela é essencial. Porque senão a gente peca e erra, a gente vai arrastando um peso imenso nas nossas costas, que não precisaríamos mais carregar, porque o Senhor nos perdoa os pecados. Meus irmãos, Deus abençoe, em nome de Jesus, que você possa colocar em
em prática, né, vivenciar mais isso. Não carregue fardos que não precisam ser carregados. Não leve consigo peso que não precisa ser carregado. Confesse diante de Deus que Ele tem poder para perdoar os pecados. Vimos aqui alguns versículos que Ele tem poder. E somente Ele pode fazer isso. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Que você possa guardar no seu coração essa mensagem e colocar em prática. Porque isso aqui é constante. É a vida cristã diária. É todos os dias vivendo dessa forma. Todos os dias pedindo perdão. Todos os dias pedindo misericórdia. Todos os dias vai orar. De manhã, já vai pedindo perdão. Vai dormir à noite, já vai pedindo perdão. Pede perdão a Deus. Confessa os pecados ao Senhor. E aí precisamos nomear os pecados, né? A Bíblia está repleta de obras da carne, de pecados. E aí então, isso, nós temos ali alguns nomes para poder pedir perdão, né? Mentira, vaidades, o egoísmo. E então a gente pede perdão ao Senhor. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, vamos orar para encerrar e que o Senhor possa estar na sua vida. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus te louvamos por estarmos aqui, por essa lição tão preciosa, tão poderosa e abençoadora das nossas vidas. Que nossos irmãos possam estar atentos e nós também, em nossa vida, estamos sempre pedindo perdão ao Senhor, sempre buscando a misericórdia do Senhor, porque o Senhor é poderoso para perdoar os nossos pecados. Que o Senhor possa abençoar cada um, abençoar nossos irmãos aqui na transmissão também, que o Senhor possa recompensá-los e abençoá-los infinitamente. Meu Pai, seja conosco nesse dia, nos abençoa e nos guarda, que eu lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.